Olá, senhores e senhoras, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, de acordo com a hora que estejam vendo esse slide. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é melhorar o ensino de topografia para todos aqueles que já deixaram de estudar essa disciplina há muito tempo e já se esqueceram de certos conceitos. No último vídeo, eu prometi que falaria sobre as fórmulas usadas na estação total, aquelas fórmulas no seu algoritmo, aquelas fórmulas que já são residentes ali no chip, e neste vídeo vamos tratar disso. Então, vocês vão perceber uma outra maneira de como a distância medida eletronicamente é corrigida. Vai ser uma aula longa, mas eu creio que vai dar bons conhecimentos a vocês. E muitos vídeos rápidos que vocês veem no YouTube, quando se trata de mostrar como se mede a distância eletrônica, o vídeo se limita a montar a estação e o apresentador chama os programas na interface gráfica, no visor, e começa a mostrar como é que aquelas teclas são acionadas e a distância inclinada, a distância horizontal e o desnível aparecem ali no visor. Agora, isso daí é uma maneira de se saber como a distância eletrônica é medida pela estação total. Mas aqueles que têm um espírito mais crítico e querem saber realmente o que está por trás disso tudo e querem dar uma resposta com a base mais científica a essa pergunta de como a medida eletrônica é feita pela estação total, este vídeo vai ajudar a dar essa resposta. Então nós vamos ver essa questão da medição eletrônica e falar um pouco também sobre a refração atmosférica envolvida nesse fenômeno, né? Então vamos a eles. Então a medida da distância e refração atmosférica, né? A medição da distância é influenciada diretamente pelas condições atmosféricas do ar em que as medições são feitas. Para levar em consideração essas influências, as medições de distância são corrigidas usando parâmetros de correção atmosférica. A correção da refração é levada em consideração no cálculo da distância inclinada, no cálculo das diferenças de altura e na distância horizontal. Neste vídeo, como eu já falei, vamos analisar como se medem as distâncias eletrônicas e como elas são corrigidas da refração atmosférica. Agora, como funciona um medidor eletrônico de distância? A maioria dos instrumentos MED, abreviatura de medidor eletrônico de distância, usa uma fonte de luz para medir distâncias. O instrumento gera e envia um sinal eletromagnético. Este sinal é refletido por um prisma na outra ponta da linha e volta ao instrumento. A distância é determinada pela medição da diferença de fase e o número total de comprimentos de onda entre o sinal enviado e recebido. Não se preocupem se parece que está meio nebuloso esses termos, diferença de fase, comprimentos de onda, que já vão esclarecer isso melhor. Então, vamos ver aqui. O instrumento utiliza uma onda portadora de comprimento λ1, está assinalada aqui em vermelho, essa onda de alta frequência, né? Como luz visível, ou infravermelho, ou até micro-ondas para mandar o sinal.
Agora, o sinal é normalmente modulado de algum modo pelo equipamento eletroóptico, gerando uma onda de comprimento lambda2 muito maior que a portadora. Então vocês veem aí, isso aí é feito eletronicamente, essa questão de a frequência modulada, né? Essas transmissões de rádio usam muito isso, a transmissão em frequência modulada, né? Então essa onda de alta frequência em vermelho, ela é de alguma forma modulada nessa onda azul que tem um comprimento de onda muito maior. Isso aí vocês já vão entender por quê. Porque o comprimento de onda lambda1, esse comprimento de onda, ele seria usado como se fosse a unidade de medida que estivesse numa régua gigantesca, onde a graduação da régua fosse dada em comprimentos de onda. E essa graduação, então, com alta frequência, lambda1, seria um número muito pequeno. E eu já vou explicar para vocês que a medida vai ser feita por diferença de fase. Quer dizer, a onda vai ser enviada e recebida. Na hora que a onda é recebida, ela está defasada, quer dizer, ela não casa bem com a onda que é enviada, e essa falta de casamento, aquela fraçãozinha ali, é que é levada em conta para avaliar, para medir um elemento que vai permitir calcular o comprimento a ser medido. Então, se a onda fosse essa vermelha, a diferença de fase seria infinitamente pequena, que para se avaliar um pedacinho dela, 1/100º dela, seria impreciso. Não se poderia ter assim, medir distâncias com 1 milímetro, 1/10 de milímetro de precisão. Então a onda azul, já com esse comprimento de onda maior, que ela é modulada, é um artifício, né? Ela pode ser usada para determinar uma distância com 1 milímetro de precisão. O seu comprimento de onda é chamado de onda de unidade de comprimento, para um instrumento em particular. Então agora a régua que vai ser usada para medir essa distância entre o aparelho e o prisma já vai ser graduada numa unidade, essa unidade de comprimento, que é o lambda2, que é muito grande, que dá para se avaliar bem as frações dela. Essa parte inferior, ela é ceifada, ela é desprezada no circuito eletrônico, só se vai usar uma parte dessa onda azul. Isso é uma modulação em amplitude, AM. O sinal emitido, ele é refletido por um prisma colocado na outra extremidade do lado a medir. O prisma é projetado para que qualquer raio de luz incidente seja refletido na mesma direção. Então o prisma é feito como se estivesse cortando uma quina de um cubo. E essas faces reflectivas do cubo vão formar esse prisma em que o sinal reflete-se em cada uma das suas faces e retorna paralelamente ao sinal original. Esse é o princípio de fabricação dos prismas. Então, o sinal retorna lá do prisma refletor até o MED, que é o medidor eletrônico de distância, né? Então, o sinal modulado é emitido pelo aparelho, está aí nesse sinal rosa mais claro, reflete no prisma e volta, né? E volta para o aparelho. Agora, a medição da distância. A diferença de fase é na onda modulada. Então, nós estamos trabalhando já com a onda modulada. Aquela onda de alta frequência, que é chamada onda portadora, onda cavalo, ela é só para carregar essa onda modulada. Então, a diferença de fase é que nós vamos usar para fazer essa medição. Essa distância entre o prisma e a estação pode ser determinada medindo a diferença de fase entre o sinal gerado e recebido.
e a quantidade de comprimentos de onda desse sinal modulado, a quantidade existente entre o aparelho e o prisma, né, como se fosse aquela régua gigante. Então a distância é a soma de uma quantidade m, um número inteiro de comprimentos de onda, com uma fração delta lambda de um comprimento de onda. Então, aqui está o m, neste caso um número inteiro, igual a 2, né? A onda tem 2 comprimentos de onda, estamos vendo ela aqui. Aqui é o circuito eletrônico gerando, né? Gerando esse sinal luminoso, esse sinal, essa onda artesiana, pode ser infravermelho, que vai se propagar pelo espaço até chegar no prisma, e nós temos aqui um comprimento de onda, e aqui outro comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, mais um pedacinho aqui. Então, a distância medida seria igual a uma quantidade de comprimentos de onda, no caso aqui 2, mais essa fração do comprimento de onda delta lambda. Agora, tanto essa quantidade de comprimentos de onda quanto esse delta lambda são incógnitas, ainda não são conhecidos. Vamos ver como é que eles são determinados. Então nós temos aqui, só para ilustrar, como o sinal é gerado. Então no circuito eletrônico, ele gera uma onda senoidal e esse sinal sai do instrumento, se propaga no espaço, né? A velocidade que o meio permite. No vácuo seria a velocidade da luz, mas no meio seria a velocidade que a atmosfera está permitindo, e vai até o sinal e volta. Vai até o prisma e volta. Então, a atmosfera, ela acarreta variações na velocidade de propagação da onda eletromagnética, né? No vácuo, nós teríamos que a onda eletromagnética ela se propagaria, né? Não há atmosfera no vácuo. Então, para uma distância entre os pontos A e C, a onda eletromagnética a uma velocidade c, seria aqui a velocidade da onda eletromagnética, num tempo t, ela percorre essa distância AC para ir. Agora, a onda eletromagnética na atmosfera, ela já vai oferecer, né? A atmosfera oferece uma refringência ao fluxo, né, da onda eletromagnética, e a velocidade então vai ser menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então, na atmosfera real, nesse mesmo tempo t que no vácuo o sinal percorreu essa distância AC, na atmosfera real, nesse mesmo tempo, a onda vai percorrer uma distância AB. Nessa atmosfera real, ele vai percorrer com uma velocidade V menor do que a C, e esse meio real tem uma resistência à propagação aqui, esse índice de refração N. Esse AC, então, é a distância percorrida pela onda eletromagnética num tempo t no vácuo, e o AB é o D0, é a distância percorrida pela onda eletromagnética com uma velocidade V num índice de refração N nesse tempo t, né? Então o delta D0, esse delta D0 aqui, seria uma correção a ser agregada a essa distância D0 devido ao efeito das condições meteorológicas. Esse delta D0 que nós vamos precisar calcular para corrigir a distância medida pela estação total nesse meio real A, onde está o instrumento A e o prisma B. Então essa distância D no vácuo, ele é dada por essa forma: a distância é a velocidade vezes o tempo. Então a distância é c vezes t. A D0, que é percorrida por uma velocidade v, ela será dada por velocidade vezes o tempo. Esse tempo é o mesmo, né? Então podemos dividir essas duas equações
e simplificar esse tempo que é o mesmo nas duas, e ficamos então com essa relação. A razão entre a distância isenta de atmosfera e a distância no mundo real é dado pela velocidade da luz, a razão entre a velocidade da luz e a velocidade no meio, né? E essa razão entre a velocidade da luz no vácuo e no meio, por definição, é o índice de refração do meio. Então está ele aqui, né? Então essa distância que seria a distância corrigida, né, em que se eliminaria o efeito das condições atmosferas, seria a distância d0, essa distância incorreta, multiplicada pelo índice de refração do meio. D0 é uma medição feita com a estação total, e o N é o índice de refração do ar. Agora, a fórmula para medir a distância. Uma fórmula idealizada. Então nós temos aqui um aparelho de medição eletrônica e ele envia o sinal. Aqui em A está o aparelho e em B está o prisma, como nós vimos anteriormente. Então o sinal é enviado, nós temos aqui, considerando aqui o comprimento de onda modulada que eu não coloquei aqui para não sobrecarregar, mas aqui teríamos uma onda, um comprimento de onda modulada, aqui outro comprimento de onda modulada, e chegaria aqui ao refletor com um delta lambda. E do refletor, ele ia voltar em sentido contrário, mas para não tumultuar a figura, vamos imaginar que esse percurso de volta seja feito aqui no mesmo sentido da onda que está indo, né? Então aqui está mais um comprimento de onda e mais outros, seriam mais dois comprimentos de onda, e aqui esse delta lambda linha seria então aquela diferença, até aquela defasagem entre o sinal da onda modulada enviado e recebido. Estaria direitinho aí. Então, neste caso, nós temos o dobro da distância, porque a distância foi e veio. Então, esse dobro da distância, o dobro de ΔD, seria 4 vezes o comprimento de onda, mais essa defasagem aqui, delta lambda linha. Essa seria a defasagem, né? Essa defasagem, delta lambda linha, ela está aqui relacionada, ela pode ser relacionada aqui por esse ângulo θ maiúsculo no fasor, ali no circuito eletrônico. Então, esse delta lambda linha está para um comprimento total do comprimento de onda modulada, assim como essa diferença de fase aqui do fasor está para uma volta completa que esse vetor gerador aqui do circuito daria, 2π. Está aqui essa relação entre a defasagem e o fasor. Agora, para generalizar, vamos tirar esse linha daqui. Vamos chamar de delta lambda, mas é a defasagem do sinal que chega depois de refletido. Não é esta que chegou ao prisma, é aquela que chegou ao sinal depois que ser refletido, aquela que chegou ao aparelho de volta. Então, tirando o valor de delta lambda linha, que no caso é o delta lambda, vai ficar o φ sobre delta φ vezes lambda. Então, esse é o delta lambda, né? Então, chamando N um número inteiro de comprimentos de onda modulada, a distância percorrida por ela na ida e na volta vai ser, então aqui nesse caso foi 4, mas genericamente vai ser N comprimentos de onda que nós não sabemos, que estaria aqui no dobro da distância, mais essa defasagem que chega ao aparelho quando ela refletiu lá no prisma. Então, dividindo por 2, nós vamos ter que a distância vai ser N lambda sobre 2 mais esse φ sobre 2π menos lambda sobre 2. Então, essa é uma fórmula idealizada. Se fosse tudo ideal, se não tivesse
nenhuma resistência, se não tivesse atmosfera, se não houvesse a refração. Agora, uma fórmula mais precisa, considerando a frequência da onda moduladora e o índice de refração da atmosfera. Então, considerando aqui outra coisa, que o comprimento de onda, né, percorrido pela luz é C vezes a frequência, né? Então, essa relação C igual a lambda F é a que relaciona o comprimento de onda com a frequência. Nós sabemos lá da física, é um conceito fundamental. C é a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, F é a frequência da onda modulada, assumida sem erro. Então, o comprimento de onda dessa onda no vácuo, né, é a velocidade da luz no vácuo pela frequência da onda modulada. Tá? Então nós temos aqui o comprimento de onda da onda modulada relacionado com a sua frequência. A onda modulada se propaga com uma velocidade v no meio, quer dizer, da atmosfera, de índice de refração n. E, por definição, nós sabemos que esse índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade dessa onda eletromagnética no meio, né? Então, essa velocidade no meio é a razão entre a velocidade da onda eletromagnética no vácuo e o índice de refração. Então, no meio, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda se relacionam dessa maneira. V é igual a lambda F, analogamente como era aqui no vácuo. Então, no meio, estará agora com a velocidade V. Então, igualando as duas expressões, né, que nós temos aqui V e V, nós vamos ter que o lambda, esse lambda, é C sobre N, o índice de refração, vezes a frequência. Então, substituindo esse lambda aqui nessa fórmula idealizada que nós vimos no slide passado, substituindo aqui esse lambda, nós vemos que a fórmula agora então fica em função da velocidade da onda eletromagnética no vácuo, a frequência da onda modulada e o índice de refração do meio onde essa onda está se propagando. Então já é uma outra forma da fórmula, mas já levando em conta a frequência da onda e o índice de refração da atmosfera. Para muitos medidores eletrônicos, adota-se esse índice de refração já como sendo 1,00320. Aí já facilita para calcular a distância, já fica com menos aqui uma incógnita. Mas isso é para distâncias curtas, trabalhos de topografia com menos precisão, para aparelhos, para distância total menos precisa, é que se usa esse valor padronizado, né? Para medidas de distância maiores e com maior precisão, esse índice de refração da atmosfera, onde a onda se propaga, ele tem que ser determinado ali. E ele é determinado e calculado por fórmulas empíricas. Então, vamos ver o conceito de atmosfera padrão ou de referência. Então, na prática, não é possível criar o vácuo para servir de referência. Não é possível eliminar a atmosfera onde se está fazendo a medição. É impossível fazer isso. Agora, no laboratório, o fabricante do instrumento, ele cria uma atmosfera homogênea, com uma determinada composição, com a temperatura, pressão e umidade designada de atmosfera padrão ou de referência. Isso é feito no laboratório pelo fabricante do instrumento de medida eletrônica, o fabricante da estação total. Agora, no entanto, a medição da distância, ela não vai ocorrer nessa atmosfera padrão. Ela vai ocorrer em condições atmosferas reais, diferentes daquelas condições impostas nessa atmosfera de referência,
que é uma atmosfera padrão feita ali no laboratório pelo fabricante. Então, a influência das condições padrão na onda modulada. Vamos ver o conceito de índice de grupo e refratividade de grupo. Então, as condições atmosféricas diferentes daquelas fixadas para a atmosfera padrão, elas alteram a velocidade de propagação da onda. Isso é lógico. A onda só teria o valor igual ao da atmosfera padrão se a atmosfera real tivesse aquela mesma composição e parâmetros atmosféricos adotados iguais àqueles da atmosfera padrão. Então, o valor da distância, a velocidade de propagação da onda modulada, então, vai ser diferente do que aquela feita no laboratório, né? Vamos denominar índice de grupo da onda ao índice de refração da onda portadora. E vamos chamar refratividade a uma grandeza auxiliar, isso vai ser usado nas fórmulas, que se relaciona ao índice de refração dessa maneira. N é igual a N menos 1 vezes 10 à sexta. Esse N é o índice de refração. Normalmente, N minúsculo é igual a 1,000, depois vem assim 3 algarismos. Então, essa refratividade, esse N, seriam aqueles algarismos depois dos 3 zeros no índice de refração N minúsculo. É chamado refratividade. É uma grandeza auxiliar. Comprimentos de onda da portadora do medidor eletrônico selecionado. Então, hoje, praticamente, aplicamos apenas medidores eletrônicos de distância que usam ondas de luz na faixa espectral do vermelho ou do infravermelho próximo. Esse NIR aqui é porque aparece em alguns manuais, em inglês é Near Infrared, infrared próximo, NIR, próximo, NIR. E temos aqui então uma tabelinha que dá alguns desses comprimentos de onda que são usados nas estações total, esses para servir, né, daquela onda que vai ser usada lá para ser modulada, e são aquelas ondas usadas do infravermelho. Temos aqui alguns da Leica, ou vários da Leica, e esse NM é nanômetro. Então, por esse da Leica aqui, Leica TC400, TC800, ele usa, aqui no caso, um vermelho visível com comprimento de onda, né, o lambda, lá usado na estação total, é 658 nanômetros. E vários outros. Temos aqui vários fabricantes, tem a Leica, tem a Trimble, tem a Zeiss, Elta. Então temos aqui o infravermelho próximo, também a estação total usando o infravermelho próximo, com o comprimento das ondas lá do infravermelho usado aqui, 850 nanômetros e assim por diante. Então esses são aqueles lambda. Nós vamos ver na fórmula, uns lambda são esses daqui. Eles já vão ficar fixos na fórmula, residentes, e vão ser usados, no caso, para calcular o índice de refração, consequentemente calcular a correção da distância medida na atmosfera que vai afetar aquelas medidas que estão sendo feitas com as condições diferentes das condições do laboratório. Fórmula da distância numa atmosfera padrão. Então, considerando o índice de refração da atmosfera padrão e os erros instrumentais do medidor eletrônico e do prisma refletor, nós temos aqui essa fórmula. Então é aquela fórmula mais precisa que nós já deduzimos anteriormente, acrescida de duas constantes, K2 e K3. Então aqui no caso, esse C que aparece na fórmula
é a velocidade de propagação da luz, da energia eletromagnética no vácuo. F, esse F é a frequência da onda modulada, que é aquela portadora que eu mostrei ainda há pouco, de 850 nanômetros, mas ela, eletronicamente, ela é ampliada, ela é modulada, para permitir a variação da defasagem melhor. Ela é assumida isenta de erro. E esse NS, esse S é de standard em inglês, né? É o índice de refração da atmosfera padrão. Esse K2 ou K2 é o erro de zero do instrumento. É a falta de coincidência do centro eletrônico com o centro físico do instrumento. Quer dizer, com o prumo que se coloca ali para centrar o instrumento na estação. Então, pode haver um erro entre esse centro óptico e esse centro físico do instrumento, e ele vai ser dado aqui pelo K2. Além de, adicionado aqui dentro desse K2, a constante do prisma. Quer dizer, se o instrumento não tiver esse erro de coincidência, ele for bem calibrado, ele tiver o centro óptico dele, eletrônico, coincidente ali com a direção da vertical, só haverá aqui nesse K2 a constante do prisma. Não haverá esse erro de zero. E o K3 é um erro de ciclo do instrumento, quer dizer, com o tempo, aquela onda não produz mais a frequência primitiva, né? O circuito eletrônico que produz aquela onda, né, o cristal, ele vai decaindo, né, vai tendo um decaimento, né, o fading. Então vai ter ali um erro, que com a calibração vai se vendo, mas isso demora. Instrumento novo, é lógico que não tem isso. Mas com a calibração, comparando-se com uma distância padrão, vai se ver se os ciclos estão ainda bons ou não. A medição, ela não é feita na atmosfera padrão, mas sim na atmosfera real. A atmosfera real existe ali, é a que manda. A atmosfera padrão é estabelecida em laboratório, estou repetindo, segundo parâmetros atmosféricos particulares. O fabricante tem um controle ali para fazer aquele meio ali, para ele calibrar bem o instrumento. Agora, na atmosfera real, os parâmetros atmosféricos em geral são diferentes daqueles da atmosfera padrão. Casualmente podem ser iguais, aí não teria nenhuma correção, seria aquela dada pelo índice de refração da atmosfera padrão. Fórmula da refratividade de grupo. A refratividade de grupo, NL, de uma portadora visível ou infravermelho próximo, nós já vimos exemplos lá de vários fabricantes, numa atmosfera real, é função da temperatura T, da pressão atmosférica P, da pressão parcial do vapor d'água e da refratividade de grupo NS da mesma onda na atmosfera padrão. Quer dizer, a refratividade do grupo, ela também é função da refratividade da atmosfera padrão. Está ela aqui. Ela, em linguagem matemática, essa refratividade de grupo é uma função dessas quatro variáveis. Essa refratividade de grupo lá da mesma onda na atmosfera padrão e da pressão, da temperatura e da umidade do ar naquela atmosfera em que se está fazendo a medição. Normalmente se adotam fórmulas empíricas, e isso aqui seria o jeitão da fórmula empírica. Essa refratividade de grupo, NL, seria dada então por essas constantes aqui, A, B, aqui NS, que seria essa refratividade da atmosfera padrão, P, pressão, quer dizer, quanto maior a pressão, maior a refratividade. Quanto maior a temperatura, menor a refratividade, né? Porque a temperatura aumentando, a atmosfera, as moléculas, né, vão se afastar umas das outras e
a onda vai sofrer menos resistência para se propagar de um meio ao outro. Já a pressão não. A pressão atmosférica ela vai compactar aquelas moléculas da camada da atmosfera e com isso vai aumentar a resistência ao movimento daquela onda que está se propagando. E tem a umidade relativa do ar, assim, esse E. Quer dizer, quanto maior for a umidade relativa do ar, maior será o índice de refração. Também faz o índice de refração aumentar. Então estão esses parâmetros aí, né? Agora, essas grandezas, essas constantes, A, B, são adotados, né, as unidades adotadas aqui, assim como a umidade relativa do ar. Então nós temos aqui vários valores para essas constantes A, B e para a umidade relativa do ar. Então esse A aqui vai ser 0,2696 vezes K. Esse K são graus Kelvin, né? Graus Kelvin. Por milibar, né? Graus Kelvin, milibar a menos 1, quer dizer, graus Kelvin por milibar. Quer dizer, aqui seriam graus Kelvin por miligar. Aqui o graus Kelvin estaria no numerador, que ia simplificar com esses graus Kelvin da temperatura. E aqui no denominador estaria esse milibar, que simplificaria com a unidade de pressão aqui desse. O índice de refração, ele é adimensional. Então essas unidades aqui, elas todas vão se cancelando de maneira que o índice de refração fique adimensional. Então ele está marcado aqui em milibar. Aqui esse K minúsculo é kappa-pascal. 1 kappa-pascal é igual a um milibar. É o mesmo número. Kappa-pascal igual a 1 milibar. Tá? Então aqui já uma fórmula, né? Já podemos ter assim uma fórmula. Fórmulas usadas. Podem ser usadas por alguns fabricantes de instrumentos medidores eletrônicos de distância. Agora, tem mais fórmulas empíricas que usam o comprimento de onda da luz na faixa espectral do vermelho e do infravermelho próximo. Normalmente usam-se as fórmulas dos físicos Sears e Barrel para esses aparelhos eletrônicos que operam nessa faixa do vermelho e na onda de luz, no infravermelho próximo. Na faixa espectral do micro-ondas, aí já não se usa essas fórmulas empíricas desses físicos Sears e Barrel. São de outros físicos chamados Essen e Froome, mas eu não vou tratar dessas fórmulas aqui, porque eu não vou tratar de medidores eletrônicos por micro-ondas. Só estou tratando dessas usadas na estação total, que é a base das ondas de luz, do vermelho e do infravermelho próximo. Então, fórmula na atmosfera predominante. A atmosfera predominante é aquela no mundo real, na atmosfera real, no ato da medição. Então está ela aqui. Esse NDCT é esse índice de refração nessa atmosfera predominante. Então temos essa fórmula aqui do Sears e Barrel. Esse NS aqui eu já vou dizer a vocês, mas esse S aqui é de standard, seria no caso o índice de refração da atmosfera padrão. Ele vai influenciar, né, ele vai influenciar o índice de refração da atmosfera reinante, quer dizer, variando aquelas condições de laboratório, vai se variar também aquele número que vai se obter para a atmosfera real. Nós temos aqui então essas fórmulas do Sears e Barrel, em que temos aqui pressão, temperatura, a tensão parcial do vapor d'água, por exemplo. Então, esse NS, que é o índice de refração da atmosfera padrão, está ele aqui, tá? Já em função de comprimentos de onda, daquela onda portadora, né? Da onda usada
para fabricar a onda modulada. Esse N índice T é o índice de refração predominante, ou seja, no meio ambiente real. E o NS é o índice de refração do ar, quer dizer, da atmosfera padrão, que existiria, né, ou que existe, a essa temperatura de 273,15 Kelvin, uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, contendo 0,03 a 0,0375% de dióxido de carbono. Então essa é a composição da atmosfera padrão e o índice de refração resultante nessa atmosfera padrão. Esse T é a temperatura do ar durante a medição da distância em graus Celsius, no ato da medição, né? P, pressão atmosfera durante a medição da distância em milímetros de mercúrio. O E, ou E, como falam os paulistas, pressão parcial do vapor d'água, que também vai ser, no caso, em unidades de pressão. E o lambda zero é o comprimento de onda do sinal no vácuo, aquele que usado para formar a onda moduladora. Agora, o jeitão das fórmulas, elas variam com as unidades que se usarem e algumas outras considerações que se adotam. Então temos aqui umas fórmulas modificadas de Sears e Barrel, já assim no ano 2002, por alguns físicos, né? E a correção da distância observada. Então, para a correção da distância observada pelo medidor eletrônico de distância, é necessário que se conheça a refratividade de grupo onde se faz a medição, aquele NL. Repetindo, o fabricante do medidor eletrônico de distância, ele especifica a refratividade de grupo N0, ele especifica, da atmosfera padrão, na qual são conhecidos os valores de temperatura, pressão, umidade do ar, para os quais o valor da medição de distância não seria necessário ser corrigido. Ele especifica, ou então tem a fórmula para que se possa calcular, ou um ou outro. Então vemos as fórmulas. O índice de refração assim, de grupo, esse refrigerante de grupo, está aqui essa fórmula, já, e o índice de refração, aqui em 2002, adotou-se essa questão da fase, o índice de refração de fase, já em função também do comprimento de onda da portadora. Esse NL, então, já está sendo dado aqui em função do índice de refração de grupo, da pressão, da temperatura e da umidade relativa do ar. Esse é o índice de refração, a refratividade, né, na atmosfera real, onde se faz a medição. Então essas fórmulas apresentadas aqui são fórmulas da meteorologia, chamada fórmula de Tetens, em que se pode calcular a pressão parcial do vapor d'água em porcentagem, né, em que esse H já vou dizer o que é a umidade relativa do ar, em percentagem. Esse X é uma variável auxiliar aqui da fórmula de Tetens, dada por essa expressão, 7,5 10 elevado a 7,5T, 237 mais T, mais 0,7857. Esse W é de Warrior, a tensão de saturação do vapor d'água. Então a tensão de saturação do vapor d'água, essa é parcial, essa é de saturação, é dada por essa expressão, 6,12 vezes 10 elevado a essa fração aqui, 1,7502 θ sobre 240,97 θ. E a tensão parcial do vapor d'água, ela é dada, então, em função dessa tensão de saturação, menos essa depressão aqui, essa depressão higrométrica, pressão vezes T menos θ, 0,00066, 1 mais
0,0115 θ. Tá? Esse θ é uma temperatura, vamos ver daqui a pouco, já relacionada com o bulbo seco ou úmido, de acordo com o que se queira calcular a tensão parcial do ar seco ou úmido. Então vamos ver os símbolos já, né? Então esse N de grupo e N de pH, que é de fase, é Ng é refratividade de grupo e N de pH, refratividade de fase da atmosfera normal. Então aqui é uma atmosfera normal, então, classificada assim. Não é real, é normal. Então tem aqui temperatura a 0 grau, pressão 1013,25 hectopascal, que vale lá aqueles 760 milímetros de Hg. Tensão parcial aqui do vapor d'água, 0 hectopascal, considerando o ar seco. E a composição do dióxido de carbono, 0,0375%. Lambda é o comprimento da onda portadora em micrometros. P, pressão do ar em hectopascal. H é a umidade do ar em porcentagem. Nós temos ele aqui, ó, a umidade relativa do ar. Essa é a umidade do ar. A umidade relativa do ar é uma fração entre a tensão parcial do vapor d'água e a tensão de saturação vezes 100, porque é dada em porcentagem. Pressão é força sobre área, né? Então aqui a força vai ser 1 newton por metro quadrado. Deduzindo-se a fórmula, chega-se a esse valor da tensão aqui dada em adimensional, né? São as mesmas unidades, fica em porcentagem. A umidade relativa do ar, que ela é considerada lá na estação total, no chip residente, considera-se a umidade relativa do ar para medições de bastante precisão. Para instrumentos de baixa precisão, como eu já falei, muitas vezes considera-se uma umidade do ar média, 60%, que é uma média global. Mas para trabalhos mais precisos, principalmente assim em regiões secas, essa diferença para global vai influenciar muito. Por exemplo, lá no Cerrado, tem vezes lá que a umidade relativa lá é 20%. Então teríamos uma diferença considerável. Então é interessante calcular essa tensão parcial e calcular a umidade relativa do ar para aquele caso, né? Esse N0 é a refratividade de grupo da atmosfera normal, aquela como se fosse especificada pelo fabricante. Se ela for conhecida, então já não precisa calcular aquela de fase, como nós já vimos aqui. Vou mostrar a vocês essa de fase. Se for dada pelo fabricante, essa atmosfera normal, em pouca precisão, está aqui 1,00230. Então não precisa dessa, já é dado o N0, tudo bem. Está direitinho aqui, né? Então já estão aqui os símbolos, né? Ah, sim. Eu pulei, eu vim mais rápido aqui, né? Tá? Então esse D e D0, o D é o valor da medição da distância corrigido e não corrigido. Esse D0 é aquele dado, é aquele medido na atmosfera real, com umidade do ar, temperatura, pressão, e depois que se calcula o índice de refração, tudo direitinho, aí se tem esse D, que é o valor corrigido. O T que aparece, né, é temperatura do ar do bulbo seco, temperatura do ar seco. O E é a pressão parcial do vapor d'água em hectopascal. X é uma variável auxiliar, e esse ppm é a correção da distância medida em partes por milhão, em milímetro por quilômetro. Θ é a temperatura do ar úmido do sensor de umidade. Então lá naquela fórmula de Tetens, aquele θ é já para ser considerado a
fórmula retirada lá daquele sensor do aparelho lá que capta a temperatura do ar úmido. E o EW é a pressão de saturação do vapor d'água relacionada à temperatura do bulbo úmido. Então isso tudo, todas essas expressões, elas podem ser calculadas. Para pequenas precisões, o fabricante dá até um ábaco, que permite calcular com um ábaco, né, um nomograma, e para maiores precisões, já o chip, o software residente na estação total, ele calcula tudo isso, e isso fica transparente para o topógrafo. Quer dizer, aquele topógrafo que só sabe apertar o botão, ele estaciona a estação total lá sobre um marco, bota o prisma, aí ele fala para ele, olha aqui como é que se mede a estação total. Aí ele aperta a tecla lá e aparece o valor da estação total, mas ele não sabe o que tem por trás daquilo. Com essa aula de hoje, vocês já ficam sabendo tudo que tem por trás disso, a influência da atmosfera, toda essa parte de ciência, né, da física, da matemática, da meteorologia, tudo que está por trás daquele aperto no botão lá. Tem muita coisa atrás daquilo. A fórmula do manual do Leica, né, então na próxima aula eu vou continuar essas correções do manual da Leica, né? A fórmula do manual da Leica é isso. No manual apresenta esse símbolozinho, como sendo a distância inclinada. Aqui é aquela distância D0, que multiplica 1 mais ppm, aquele vezes 10 a menos 6 mais milímetro. Né? Esse triângulo com a hipotenusa aqui destacada é a distância corrigida, a distância inclinada, corrigida em metros. O D0 é a distância incorreta, que ainda vai ser corrigida. E quanto ela vai ser corrigida? Por esse ppm, correção da refração atmosférica em partes por milhão da distância D0, né? Ou milímetros por quilômetro dessa distância D0. Esse milímetro que tem aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, é aquela constante K2 que eu falei a vocês, que é a constante do prisma, colocada aqui, né? Esse zeta, na próxima aula já vamos usá-lo, é a distância zenital medida no instrumento afetada da refração, né? Porque essa distância aqui, essa medida, né? Ela sofre, esse raio luminoso, essa onda eletromagnética, ela sofre uma refração e normalmente é voltada com a concavidade para baixo, considerando as camadas inferiores com densidade maior do que as camadas superiores. Se as camadas inferiores fossem menos densas do que as camadas superiores, excepcionalmente pode acontecer isso, esse arco ficaria com a concavidade para cima. Mas na topografia, nós trabalhamos normalmente com condições atmosféricas em que sempre as camadas mais densas estão abaixo das camadas, estão acima, né? As camadas mais densas são inferiores e as menos densas as superiores. Então vamos verificar um pouquinho as unidades daqui da fórmula do Leica, né? Então ele deu aqui, ó, o D0 em metros, o ppm é milímetros por quilômetro, esse D0 em metros, mais esse milímetro, né? Então aqui, botando esse quilômetro aqui para milímetro, nós temos aqui 1 quilômetro, são 10 a 6 milímetros. Então nós podemos simplificar esse milímetro por milímetro, e a fórmula então fica essa dada. Botando o D0 em evidência, né, fica 1 mais ppm vezes 10 a menos 6, mais esse milímetro. Mas reparem só, aqui o D0, isso aqui está em metros, e aqui vai somar com 1 milímetro, metro mais milímetro vai dar metro? Não vai dar, isso é vamos dizer assim, uma fórmula simbólica, o topógrafo tem que saber o que está fazendo, tá? Então, a fórmula correta mesmo seria, se lá o manual não quisesse acarretar confusão, poderia botar essa fórmula aqui, milímetro vezes 10 a menos 3, que milímetro vezes 10 a menos 3, então, está transformando a constante do prisma para metros. Ficaria, então, essa distância inclinada, já corrigida pelo ppm, em metros. Senhores,
Era o que eu tinha falado para hoje. Foi uma aula longa. Muito obrigado. Eu creio que, se vocês não entenderam bem, assistam várias vezes essa aula. Vocês só terão a lucrar, tanto engenheiros, como topógrafos, como hidrógrafos. Dificilmente se encontra no YouTube, ou até mesmo em livros, o assunto disposto assim, nessa ordem que eu coloquei. Faço isso para colaborar com o ensino e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se não estão inscritos, se inscrevam, deem um like e até a vista, pessoal!